Está no ar o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. É isso aí, muito boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui, como sempre, toda terça-feira, 8h45, com o programa Verbo da Vida, aqui na TV Conteúdo, como sempre, com essa turma ungida, Paulo Miranda ali nos botões, André e Tayana, pastor André aqui, Tayana dando esse suporte maravilhoso, e hoje agraciados com uma ministra do Evangelho extremamente ungida, nossa professora Haline, que está ensinando aqui no Rema Pojuca, uma matéria maravilhosa e que vai estar hoje compartilhando das experiências do reino, falando um pouco sobre as experiências mesmo como ministra, né, itinerante. Haline tem viajado em vários lugares, várias cidades e outros países mesmo para anunciar e para ensinar a palavra, e vai estar dividindo essas experiências. Então, você pode ir fazendo suas perguntas, que ela vai estar aqui guiada pelo Espírito para responder a todo mundo. Boa noite, Raminha. Olá, boa noite, queridos, a graça e a paz. Seja muito bem-vindo, nesse tempo que nós estaremos aqui no programa. Eu sei que o Senhor vai trazer instruções para nós. Acredito que você vai ter respostas, né, talvez a perguntas ou a dúvidas que você tem nessa noite. Que o Espírito Santo nos ajude, né, nesse tempo que nós estaremos aqui juntos. E, pastor, obrigada, viu, pelo convite, aos pastores aqui. Eu sei que vai ser um tempo abençoado. Isso mesmo. A gente não sabe de tudo, mas está aqui a pessoa que sabe de tudo, que é o Espírito Santo, e ele sempre age. Ele não quer que a gente tenha dúvida nenhuma, então ele vai trazer a revelação, a luz da palavra, para que a gente possa crescer a cada dia. Boa noite, pastor André. Boa noite, meu pastor, professora Haline. É um prazer, né, ter a senhora aqui. É um prazer também estar com vocês, tá bom? Compartilhe essa live aí para o número máximo de pessoas. Nós queremos, queridos, que o poder do Senhor está manifesto neste lugar, né? E que conhecimentos, ensinamentos poderosos sairão hoje aqui. Eu quero também te incentivar ao sorteio da gente, tá certo? Para esse livro aqui precioso, Oração Eficaz, do apóstolo Bud. Então você pode colocar aqui embaixo, eu quero esse livro. A partir daí você está concorrendo, tá bom? Mande perguntas, hoje vai ser poderoso, tá bom? Só concorre quem coloca a frase, né? Eu quero, ou eu quero esse livro, e você já vai com o seu nome ali para o sorteio no final do programa. Como sempre, vamos ouvir uma canção, vamos ouvir música inspirada por Deus, e a gente já volta para bater um papo. Se liga no som. Convidamos Eliezer Rodrigues para juntos ministrarmos ao Senhor, ao Rei dos Reis. Glória a Deus! Quantos aqui estão cheios da alegria do Senhor? Deus está no seu trono, rindo do inimigo, e eu estou ao seu lado, assentado com Cristo. Eu vivo rindo à toa e reinando em vida, porque eu sei que nada vai tirar minha alegria. Quero viver, Senhor, fortaleza na tua alegria. Pela fé eu vou indo todo dia. Senhor, fortaleza na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, indo todo dia. Quero ouvir o grito de júbilo. Deus está no seu trono, rindo do inimigo, e eu estou ao seu lado, assentado com Cristo. Eu vivo rindo à toa e reinando em vida, porque eu sei que nada vai tirar minha alegria. Senhor, fortaleza na tua alegria.
Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Mais uma vez vai. Senhor, me fortalece na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Senhor, me fortalece na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo. Fui ungido. Eu fui ungido com óleo de alegria. E agora eu vivo alegre, rindo todo dia. Jesus transformou meu pranto em festa. Vou celebrar a nova vida. Eu vou dançar sua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Senhor, fortalece na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo. Alegria do Senhor, tua força. Aleluia! É isso aí, bom demais. Estamos de volta aqui agora para bater um papo com essa mulher ungida do Senhor, que tem essa carinha menina, mas tem uma estrada longa aí no ministério. Eu queria que, Raline, você contasse um pouco, né, para a gente, para os nossos irmãos que estão assistindo essa programação, ou que vão ver num outro momento, aquilo que você tem mesmo como experiência, né, de vida, há quanto tempo você está no ministério, há quanto tempo você tem servido ao Senhor como ministro itinerante, e até conselhos que você possa ter para jovens ministros e as pessoas que estão sendo preparadas, treinadas agora para esse ministério, que você já está na estrada aí há um tempo, né? Amém. Então, eu tive a oportunidade, né, de primeiro fazer o que é o mais importante para todo aquele que tem um interesse ou percebe, né, que tem uma chamada para o ministério, seja em que área for, que é primeiro ser treinado, né? No ano de 2004, eu me formei no Rema, eu fiz 2 anos do Centro de Treinamento Bíblico Rema, né? E primeiro eu fui conhecer a palavra, embora eu já tivesse 7 anos de convertida, não tinha muito conhecimento, ou tinha um conhecimento muito confuso, muita coisa misturada, muita compreensão de muitas coisas erradas. E meu primeiro contato mesmo foi sentar para aprender a palavra. Eu tinha muita fome, eu tinha muita sede, né? Eu gostava de ir em livrarias, de comprar livros, de ler, né, livros, e aquela curiosidade. E quando eu encontrei o Rema, né, eu descobri ali, então, qual era o meu chamado. Até então eu tinha, né, esse anseio em servir ao Senhor, esse desejo de servir ao Senhor, mas eu não tinha clareza do meu chamado. E nesses 2 anos de Rema, ouvindo a palavra, aprendendo e sendo exposta mesmo, né, às unções dos professores que ali estavam, tantos professores maravilhosos, isso foi despertado em mim, né, e ali eu descobri uma chamada para o ensino da palavra, né. Isso foi ativado nesses dias, nesse tempo em que eu estava fazendo Rema. E quando eu estava encerrando o Rema, o Senhor falou comigo para fazer a escola de ministros, que é um treinamento mais específico para o ministério. E eu lembro que na época eu morava em Aracaju, né? Saí de Aracaju, fui para Campina Grande fazer a escola de ministros e estudei ali 1 ano, né? Também sendo treinada dentro do ministério, não só na parte teórica, mas também na parte prática, servindo nos bastidores da igreja, né? Estando ali com homens e mulheres que, para mim, se tornaram referenciais, né? Eu vi o trabalho deles nos bastidores do ministério e me espelhava mesmo neles, me inspirava na vida deles, né? Na integridade, na vida com Deus.
E esses 3 anos, né, de preparo, de treinamento, foi muito importante, porque isso me trouxe, né, um fundamento. Às vezes as pessoas elas percebem um despertamento, né, para um chamado ministerial, e elas às vezes são impulsivas para querer servir no ministério sem um preparo, sem um treinamento. Se tem um conselho que eu posso dar para você que está nos assistindo agora, né, ou talvez você vai assistir depois, é que antes de qualquer coisa, antes de entrar mesmo para um chamado, para um serviço ministerial, seja treinado na sua igreja local. Tenha um pastor, tenha um líder, tenha alguém mesmo que vá te direcionar, te instruir, te dar, né, direções e trazer instruções para a sua vida mesmo, de experiências, compartilhando experiência. Isso vai trazer crescimento, isso vai trazer um amadurecimento, inclusive vai trazer uma segurança para quando você estiver atuando no ministério. Esses 3 anos de treinamento na palavra, para mim foi muito importante, porque gerou um fundamento sólido, gerou uma base sólida, né? E a partir dali foi quando eu comecei a servir mesmo no ministério. No ano de 2006, o Senhor falou comigo, né, logo no início desse ano, para eu ir para Salvador, né, para servir ao pastor Raimundo e Vânia. E a igreja estava no comecinho, tinha só 2 anos, né, da igreja. E ali eu comecei fazendo tudo, né? Eu lembro que a igreja estava bem no seu início, então, obviamente, a equipe ministerial ela era muito pequena. Então, a gente trabalhava no diaconato, trabalhava na zeladoria, trabalhava na tesouraria, trabalhava no departamento infantil, servia no louvor, ministrava a palavra. A gente fazia de tudo um pouco, né? E cada serviço desse na igreja local foi me fortalecendo, foi trazendo maiores convicções para esse tempo de serviço ministerial, né? E no ano de 2009, eu comecei a ensinar no Rema, né? O curso no qual eu estudei, eu comecei então a dar aula, e ali comecei então agora a viajar, né, pelo Brasil, ensinando em várias escolas, tendo essa experiência, mas a segurança, né, que me trouxe dessa jornada ter sido bem sucedida até agora foi lá atrás, nesse começo, tanto o tempo em que eu sentei para aprender a palavra, como o início também, quando eu me submeti a um casal de pastores para que eles me treinassem para o ministério, né? Eu ali não tinha conhecimento, eu não sabia nada sobre ministério, eu não entendia como me mover, né, dentro do ministério. E ali eu fui treinada, né, pelo pastor Raimundo e Vânia, e isso foi maravilhoso para mim. Isso trouxe amadurecimento, trouxe crescimento, trouxe compreensão do que é ministério realmente, né, e do que é servir no chamado que Deus tem para a nossa vida. E foi um tempo precioso, né? Esses de 2006 para cá, já tem um bocadinho de tempo. Maravilha. O que você pode dizer assim para os novos ministros, né? Porque eu percebo assim que quando Deus nos chama para algo, no começo parece que só Ele acredita, né? Nem a gente mesmo acredita que a gente é capaz. Eu mesmo, quando eu fui indicado para professor do Rema, eu olhava os professores e falava, meu Deus, como é que eu vou ensinar numa escola que eu vejo esse povo fluindo um ensino tão poderoso? E aí eu não via em mim a capacitação que o próprio pastor Raimundo estava vendo, né? E eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, como foi assim, esse desafio logo no começo ao ser indicado. E foi desafio mesmo. A sua experiência também foi a minha, né? No ano de 2008 foi o primeiro ano do Rema, né, em Salvador, né, a primeira turma estava começando ali a estudar, e eu via, né, os professores chegando para ensinar e ficava impressionada com o conhecimento, né, com a desenvoltura dos professores, o lidar com os alunos em sala de aula, o saber, né, conduzir uma aula. E eu ficava impactada com aquele desenvolvimento dos professores, né? E no ano de 2009 eu fui indicada para ensinar no Rema, né? O diretor nacional, Carrombé Guimarães, foi quem me indicou. E quando eu recebi a indicação, já foi com o nome no calendário para ensinar. E quando eu vi lá no calendário, eu me desesperei. E eu tive uma experiência interessante, pastor, porque
no primeiro dia de aula, né, já chegou o dia de ensinar a matéria, e aquele desafio, meu Deus, 2 horas de ensino em sala de aula, como é que eu vou estar diante de uma turma e falar por 2 horas? Será que eu vou ter tanto conteúdo, tanta coisa, né, para falar? E eu lembro que eu tive uma crise de choro, né? Eu tive aquela crise de choro. E aquilo que eu falei, irmãos, da importância de a gente ter uma liderança perto, né? De a gente ter pastores perto. E eu lembro que Vânia, né, esposa do pastor Raimundo, ela chegou para mim, ela foi firme comigo, e ela disse: Harlene, se você não se organizar aí agora e você não for para dar sua aula, eu vou e dou no seu lugar. Ela me deu um saculejo. E naquele momento eu parei, né, e pensei, peraí, Deus está me dando uma oportunidade, eu não posso perder essa oportunidade que o Senhor me deu, né? E eu lembro que eu enxuguei o rosto, peguei minhas coisas, fomos para o Rema, e lá eu comecei a ensinar, né, no ano de 2009, e depois que eu me vi ali, né, ministrando, que eu achei que eu não ia conseguir falar, que eu ia ficar nervosa, que isso, que aquilo, de fato, como é bom a gente, quando temos a certeza, né, do chamado que Deus tem para a nossa vida, porque ali veio uma unção mesmo para a sala de aula, né, e graças a Deus a matéria foi uma grande bênção, a matéria que eu ensino até hoje, que é a matéria Justiça de Deus, e tive um retorno dos alunos, né, de que foi muito bom, toda a matéria, as aulas foram boas, então eu fiquei muito feliz, né, com essa experiência, mas acredito que nessa questão de a gente não acredita, né, no nosso potencial ou naquilo que Deus depositou, na unção que Deus depositou na nossa vida, a gente pode confiar nos nossos pastores, a gente pode confiar na nossa liderança, né? Quando Ele nos indica, nos direciona para algo, seja para liderar um departamento, seja para ministrar a palavra, enfim, seja o que for para a gente servir dentro da nossa igreja, no nosso ministério. Se o nosso pastor está tendo uma direção de nos colocar nesse lugar, uma coisa eu sei, em primeiro lugar, Deus falou com ele. Né? A gente ter essa segurança de que nossos pastores são canais de Deus mesmo para a nossa vida. E eu tinha essa segurança, né? Quando eu soube que eu ia ensinar, eu tinha um aval dos meus pastores, eu tinha um aval, né, do Carrombé Guimarães, que é o nosso diretor nacional do Rema. Então, isso traz segurança, né? E ali eu confiei, não, Deus me chamou para esse tempo, então eu vou cumprir com esse propósito, e de lá para cá, graças a Deus, tem sido um tempo maravilhoso. Acho interessante que muita gente gostaria de ter líderes que ficassem num momento como esse, como aconteceu contigo, né? De estar ali massageando, de botar no colo, mas às vezes em momentos assim a gente vai precisar de um líder que tenha esse pulso, né? Como Vânia teve, se você não for, eu vou e faço no seu lugar, porque esse treinamento ministerial requer mesmo esse comportamento, né? De chegar e resolver crendo que é como a história da águia, né? Da mamãe águia, né? Que pega o filhotinho e lança, né, do alto para que ele seja forçado a voar, né? Foi isso que Vânia fez comigo. Ela me largou mesmo e disse: agora ou você vai, né? E ali eu fui despertada. Eu digo: não, peraí, eu tenho que, né, seguir com aquilo que Deus me chamou para fazer. E isso, graças a Deus, foi uma bênção para mim. Que bom que ela não ficou ali me acalentando, porque talvez o medo ia aumentar, a insegurança ia aumentar, e ela foi firme ali comigo, e isso foi importante para mim. Então, se exponha à sua liderança, e que isso vai ser bênção para a tua vida. O seu líder, ele sabe como extrair o melhor que há em você. Maravilha. Tem pergunta aí? Vamos só mudar de... Vamos lá. Vamos só mudar de microfone, parece que tá bem baixo. Vamos lá, pergunta aqui, muitas perguntas, pastor, para a professora aqui, né? Vamos aqui, a primeira pergunta diz o seguinte: como saber em qual ministério eu me encaixo? Eu acredito que aqui falam sobre o dom mesmo, né? Ou está dentro dos cinco dons ministeriais. Sim, então, lá em Efésios capítulo 4, verso 11, Paulo ele deixa muito claro que Jesus, ele concedeu dons aos homens, e ali fala dos dons ministeriais, né? Que é pastor, mestre, evangelista, apóstolo e
Falei todos? Mestre, né, profeta? Muito bem. E como eu posso identificar se eu tenho uma chamada para um desses dons ministeriais, né? É importante a gente sempre observar os frutos, né? E sempre vai se evidenciar, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer o Rema, e por isso ali eu identifiquei o meu chamado, eu amava a forma como os professores ensinavam. E cada livro que o professor indicava, eu comprava, eu queria ler, eu queria me aprofundar. As apostilas eu escrevia muito, eu anotava muito. Quando eu chegava do Rema, eu ia estudar tudo de novo. Então, assim, muito voltada para o ensino, né? Querendo entender, querendo compreender, tinha essa fome, essa sede. Mas não era uma fome e sede apenas de conhecimento, né? Eu sabia que havia ali algo mais. Tanto que na última matéria do Rema, né, quando os alunos eles ministram, eu me senti muito confortável naquele lugar, né, porque eu via que ali realmente havia uma inclinação para o ensino, né, e quando eu cheguei em Salvador em 2006, né, o pastor Raimundo, rapidamente, ele me chamou para ministrar na igreja, e comecei então a ministrar, e cada vez mais foi se evidenciando por meio do fluir mesmo do ensino chamado de mestre, né? Então, eu poderia falar aqui, né, de cada dom, né, daquilo que se manifesta de cada dom, como profeta, que sempre traz uma palavra inspirada, ele sempre está falando mesmo, vamos dizer assim, em nome de Deus. Existem dons espirituais que se evidenciam na vida do profeta, né? Como o dom da profecia, como o dom de discernimentos de espíritos. Então, assim, cada dom ministerial tem a sua evidência, né? Mas eu não sei se vai dar tempo a gente falar tudo aqui, porque se eu começar a falar, a gente vai ficar uma meia hora ou mais falando, no mínimo. Mas eu quero indicar para você o Rema. Se você tem esse desejo de servir ao Senhor, né? A gente sabe que a Bíblia fala sobre os 5 dons ministeriais, mas a Bíblia também fala que todos nós temos o ministério da reconciliação, né? O que é ministério da reconciliação? É a chamada minha e sua para ganharmos alma mesmo para o Senhor, né? Para reconciliar o mundo com Deus. Então, a gente pode servir nesse dom, nesse chamado que Deus tem para a nossa vida, e servindo, né, nesse chamado que Deus tem para a nossa vida, vai se evidenciar um chamado ministerial que a gente tenha, seja ele como um pastor, seja como um profeta, seja como um mestre. Quanto mais você servir na sua igreja local, quanto mais você servir nos departamentos da sua igreja, mais vai se evidenciar o dom que há na sua vida, seja ele qual for. Amém, muito bom, muito bom. Professora Haline, existe outros dons ministeriais além desses 5 dons que já foram ditos aqui? Não existe. A gente vai ver pela palavra que, de fato, Deus, se você olhar, depois dá uma lidazinha na sua Bíblia, em Efésios capítulo 4, versículo 11, 12 e 13, ali diz que Jesus, ele concedeu, né, esses dons ministeriais aos homens, ou seja, à igreja, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses dons, eles são específicos para um crescimento espiritual da igreja. Eu e você, nós precisamos nos expor a esses dons. A um pastor, nós precisamos nos expor a um profeta, a um mestre, né? a um apóstolo. Esses dons vai promover o que na nossa vida? Crescimento espiritual, fortalecimento espiritual. Além desses 5 dons ministeriais, como eu já falei antes, existe o ministério da reconciliação. Talvez essa pergunta seja sobre o trabalho que os obreiros façam na igreja, né? Como um diácono, por exemplo, como uma tia do departamento infantil, né? Isso faz parte do ministério de socorros, que você vai servir na sua igreja local, nos departamentos, no grupo de louvor, né, nos conselheiros, eu não sei o departamento que tem na sua igreja,
Então, existe esse ministério, que é o Ministério de Socorros, para você servir na sua igreja. E servindo na sua igreja, dentro do Ministério de Socorro, se você tem uma chamada nos 5 dons ministeriais, ele vai se evidenciar. Amém. Muito bom. Professora, vai preparar daqui a pouquinho para a gente dentro dessa caminhada aí, algo engraçado que aconteceu com a senhora, algo que marcou sua vida, assim, mas eu quero que a senhora responda antes uma pergunta. A senhora vai pensando aí, tá certo? Vamos lá. Por que Deus criou os ministérios? Qual foi que Deus estava pensando quando ele decidiu colocar esses 5 dons ministeriais para atuar dentro da igreja? Então, como eu terminei de falar agora há pouco, né? É justamente para o crescimento espiritual do corpo de Cristo, né? Nós precisamos desses dons para essa edificação, porque, queridos, uma coisa que nós precisamos entender é, quando eu e você nascemos de novo, né, o nosso espírito ele passa por uma transformação gloriosa, nós nos tornamos filhos de Deus, mas existe algo que precisa ser desenvolvido na nossa vida, né? É necessário um crescimento espiritual. Então, esse crescimento espiritual, nós experimentamos dentro da congregação, né? Não tem como você crescer espiritualmente no reino de Deus sem você congregar, sem você fazer parte de uma igreja. Por quê? Porque na congregação, na igreja, vão estar lá os dons ministeriais que vai nos ajudar nesse crescimento. Ora, você se expõe a um mestre, o mestre ele consegue extrair coisas da palavra que talvez eu e você, no nosso devocional, a gente não consiga entender com tanta clareza. Mas quando a gente vai para a nossa igreja, a gente se expõe à unção do mestre, isso é extraído para nós e nós somos alimentados de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais sólida na palavra de Deus. Por isso que quando a gente sai da nossa igreja, a gente sai edificado, a gente sai encorajado. Por quê? Porque a gente se expôs a uma unção para isso. Então, os dons ministeriais é justamente para esse fortalecimento que eu e você precisamos ir mais. Ainda que eu tenha um chamado ministerial, né, como mestre ou como pastor, nós também precisamos nos expor às unções ministeriais. A gente também precisa congregar, a gente também precisa, né, cultuar ao Senhor, se expondo a essas unções, porque a gente também precisa de crescimento. Ainda não atingimos a estatura de varão perfeito, né, a maturidade plena. Estamos em uma jornada de crescimento. Então, nós precisamos também, mesmo tendo um chamado ministerial, nos expor às outras unções, para que a gente cresça. Eu tenho um chamado de mestre, mas eu preciso me expor também a outros mestres, né? Porque isso vai trazer crescimento para a minha vida. Então, como corpo, nós crescemos juntos, nós não crescemos sozinhos. Amém, muito bom. Aqui dou uma pergunta para o pastor, mas se a senhora quiser também complementar. Pastor, ministerialmente falando, ministerialmente, eu posso ser pastor e ter o chamado também para mestre ao mesmo tempo? Sim, sim. Tem pessoas que têm, assim, opera, né, como... é um pastor, mas a gente vê claramente ele fluindo no ensino, né? Ele pode estar pregando na igreja, mas a maioria da parte que ele está pregando, você percebe o fluir no ensino. E tem muitos pastores que são professores do Rema. Um pastor, para ser professor do Rema, ele precisa fluir como mestre mesmo, gostar de ensinar e se esmiuçar nisso aí. E é algo de Deus também, né? Amém? É isso, meu irmão. Com toda certeza. Quando você tem uma chamada ministerial, e assim, queridos, recentemente eu vi uma estatística dizendo que no corpo de Cristo, apenas 3%, né, do corpo de Cristo tem uma chamada dentro do dom ministerial, né? Então, a gente vê que realmente é um grupo pequeno, né? E esse grupo ele pode atuar em um ou dois dons ministeriais. Pode também ter um profeta que seja mestre,
ou um mestre também que seja profeta, né? Um evangelista que pode fluir na unção do profeta, um apóstolo que pode também fluir na unção pastoral. Então, existe, a gente só não vai encontrar uma pessoa com os 5 dons ministeriais. Só Jesus. Né? Só Jesus que fluiu nos 5 dons ao mesmo tempo. Mas sim, é possível uma pessoa que tem um chamado. Inclusive, existem pessoas que elas começam em um ofício, depois de um tempo elas evidenciam um segundo ofício. Né? Então, isso pode acontecer também. Conta pra gente aí algo engraçado que marcou a sua vida. Oh, meu Deus, são muitas histórias, muitas histórias. Mas uma que ela foi engraçada, mas não foi confortável no momento, foi uma viagem que eu fiz para uma determinada escola. E eu peguei um avião de uma cidade até outra, mas da cidade que eu cheguei, no aeroporto, eu precisava viajar de carro, né, até essa cidade. Era, acho que, em torno de 300 quilômetros, mais ou menos, de distância. Não tinha aeroporto próximo, o mais próximo era esse. Então, era necessário que eu fosse de carro. E eu estava no aeroporto e, de repente, chegou uma van para me pegar. Né, 2 rapazes dentro dessa van. E eu fiquei meio sem entender. Eu disse, não, mas tudo bem, né? O rapaz sabia meu nome, sabia que eu estava indo para o Rema e tudo isso, né? Falou tudo direitinho, eu digo, tá bom, então vamos lá. E eu entrei na van. Só que essa van, ela era uma van de viagem de uma cidade para outra, eu não sabia. E, de repente, começou a entrar gente nessa van, começou a entrar gente. Daqui a pouco começou a entrar galinha, daqui a pouco começou a entrar pato, daqui a pouco começou a entrar tanta coisa que eu tive que viajar literalmente com as minhas pernas levantadas, porque tinha uns negócios, uns sacos, umas coisas. E, assim, em cima da van foi colocado um sofá. Então, assim, foi uma viagem curiosa e interessante que eu fiz, né, nessa van. Eu digo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui dentro? Né? Quem estava lá, galinha, pato, sofá, computador, até computador tinha dentro daquela van. Né? Mas, assim, são as experiências que a gente passa. Uma também que eu contei até ontem para a turma, né? Que eu fiz um voo também de uma cidade a outra e estava indo para uma escola também ensinar. E quando o voo estava chegando para pousar, veio uma grande tempestade. Eu nunca tinha visto uma tempestade daquela, né? E o piloto, ele informou que ia passar mesmo por uma grande turbulência, que a gente se preparasse e tudo. E, realmente, eu nunca peguei uma turbulência daquela. O avião, a sensação que ele dava é que ele dava quedas no ar. A sensação era essa. E uma senhora estava do meu lado, ela segurou na minha mão, ela disse, Ave Maria, esse avião vai cair. E eu disse, não vai não, fique tranquila, eu estou aqui, está tudo bem. Né? Fique tranquila que a gente vai pousar. Mas, assim, eu confesso, foi um pouco assustador, né, aquela turbulência. Mas, graças a Deus, tudo correu bem, a gente pousou, chegou todo mundo em paz. Maravilha. Tem gente que vê o ministério e acha que o ministério é só o altar, né? Não. E não percebe que tem tanta coisa por trás. Né? Uma coisa que eu sempre falo, pastor, quando algumas pessoas vêm me perguntar, né, sobre esse tempo de ministério, que não é muito tempo, mas... Quantos anos você tem servindo assim, diretamente? Desde 2006, né? No tempo integral, desde 2006. Nesse tempo, né, que a gente viaja, uma coisa que eu sempre costumo falar é o seguinte: quando a gente viaja para dar aula no Rema, por exemplo, e a gente fica 15, 20 dias numa cidade, né, dependendo do calendário da escola, se a gente observar, em sala de aula a gente só fica 14 horas de 20 dias, né? Não é nem um dia completo. E existe todo o restante do tempo, né? Que aí existe um tempo de preparo, de estudo, de consagração, de oração, de jejum. A gente não vai para a sala de aula para transmitir apenas conhecimento, né? Quando a gente ensina a palavra de Deus, é algo espiritual. Então, a gente precisa estar
sensível mesmo ao Espírito Santo, estudar, né, preparar ali a aula, mas ter tempo de oração. Então, há um desgaste, sim, nos bastidores, né? O tempo, né, como o senhor falou, do altar, é um tempo muito pequeno, né? E uma coisa eu sempre gosto de dizer, não existe glamour nisso, né? É um serviço ministerial, é como aquele garçom que está no restaurante, né, servindo o alimento para os clientes ali. A gente está servindo a palavra de Deus para o povo de Deus, né? Quando a gente tem consciência de que a unção não é nossa, a palavra não é nossa, o povo não é nosso, né? A gente cai um pouquinho a ficha, né? Cai na real e entende que não somos nós, é o Senhor. Então, por isso que a gente precisa desse tempo de bastidores, de preparo, de oração, de jejum, de consagração mesmo, para servir ao Senhor com total integridade de vida, né? Porque a gente toca na vida das pessoas, quando a gente fala algo, a gente ministra algo, a gente pode mudar o curso da vida de uma pessoa, seja de uma forma positiva ou de uma forma negativa, né? Se eu for negligente com a minha vida, com a minha consagração, se eu não vivo uma vida de santidade, se eu não vivo uma vida, né, como a gente costuma dizer, no altar do Senhor, né, eu vou estar gerando uma influência sobre a vida das pessoas que não é boa quando eu ministro. Eu preciso ser esse canal livre, né, para ministrar na vida das pessoas, que o Espírito Santo possa fluir através de mim e tocar mesmo a vida das pessoas. Então, tem essa questão dos bastidores, né, de viver, inclusive, uma vida que seja condizente com aquilo que a gente prega. Né? Maravilha. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Aí, eu sei que tem muita gente solteiro, né, muito jovem assistindo e que vai ver também depois. E Haline é solteira. Então, eu queria dizer assim, a sua experiência. O que você tem para acrescentar para os solteiros do que você teve que abrir mão para o servir ao Senhor, né? Porque nós sabemos, né, que assim, hoje a sua vida e o seu chamado de viagem como ministra itinerante, você não pode casar com qualquer pessoa, né? Você precisa ter muito cuidado com essa área, porque não é claro que Deus quer que você case, mas assim precisa ser um homem que entenda muito esse chamado. E eu creio que tem pessoas com chamado também nos vendo. E o que você pode falar de experiência com relação a esse assunto? Muito boa pergunta. Uma coisa, né, que a Bíblia fala é sobre os jovens realmente servir ao Senhor, né? Porque o jovem ele é forte, ele tem intensidade para servir ao Senhor. Então, colocar mesmo, empenhar toda a sua força, toda a sua intensidade, enquanto está solteiro, né, para servir ao Senhor. Paulo fala sobre isso, né, que o solteiro ele cuida das coisas do Senhor. Quando eu vim para o ministério para servir em tempo integral, na época eu abri mão de trabalho, de carreira profissional, né, que eram coisas que eu já vinha desde muito nova almejando, né, eu sempre trabalhei fora desde os 15 anos de idade. Então, eu vinha construindo algo, né, que eu queria alcançar profissionalmente, mas o Senhor me chamou para o ministério. Foi quando eu vim para o ministério em tempo integral. Então, eu posso dizer que eu abri mão, né, de uma carreira profissional, não sei hoje onde eu estaria ou o que eu estaria fazendo, mas com certeza eu estaria sendo intensa também, né, nessa vida profissional. E também, eu não vejo isso como um sacrifício, né? A santidade, queridos, para aquele que nasceu de novo, é um estilo de vida, né? Talvez você que está me assistindo aí agora também seja solteiro ou solteira e sabe que precisa viver mesmo uma vida de integridade, de santidade para o Senhor em tudo, né? Uma vida de pureza, não é só santidade, por exemplo, em um relacionamento, em um namoro, mas, inclusive, quando você está só, né, viver uma vida de consagração, de pureza para o Senhor. E isso não deve ser um sacrifício, isso deve ser um estilo de vida, sabe? De viver essa consagração mesmo
Porque alguns dizem, ai meu Deus, aquele jovem finalmente casou virgem ele, casou virgem ela, ai, ufa, que alívio. Não, não é para ser assim. Isso seria uma forma de pensar do mundo, né? Mas dentro da igreja, para nós que nascemos de novo, é o nosso estilo de vida, é a forma como nós vamos viver. Existem tentações? Sim. Temos uma carne? Temos hormônios? Muitos, né? Mas quando a gente dedica a nossa vida ao Senhor, quando eu falo uma vida dedicada ao Senhor, eu não falo só de ministério, mas uma vida de quem nasceu de novo, de quem é filho de Deus, né? Talvez você está me assistindo e não tenha uma chamada para um ministério, mas você almeja ser um advogado, almeja ser um médico, almeja ser um pai de família, uma mãe de família, enfim, seja lá o que for, viver mesmo essa vida de consagração para o Senhor, ter essa vida dedicada ao Senhor, porque isso é agradável diante do Senhor, né? A gente não vai andar de acordo com esse mundo, como Paulo fala, mas nós vamos andar mesmo na contramão do sistema. O mundo vai ditar um estilo de vida para nós, mas nós vamos viver o estilo de vida que a Bíblia nos ensina, né? Aquilo que a palavra nos ensina. Então, por mais que hajam tentações e pressões, quanto mais nós nos consagramos ao Senhor, quanto mais nós nos apegamos à palavra, isso se torna uma coisa pequena para nós, isso se torna uma coisa menor na nossa vida. Amém. Amém. Muito bom. E aí, você está gostando? O nosso programa hoje está incrível, né? Esclarecedor. E também estamos sorteando esse livro poderoso, Oração Eficaz. Então, comenta aqui embaixo, eu quero esse livro, para você estar concorrendo a esse livro poderoso, tá certo? Tem uma pergunta aqui, professora. Algumas meninas perguntaram, e eu não sei nem como te perguntar, vamos lançar essa bomba aí, a senhora se vira, tá certo? Professora Haline, particularmente a senhora acredita no chamado pastoral feminino? É uma grande interrogação, né, no meio evangélico. Sim. O que a senhora pensa a respeito? Não, na verdade é muito tranquilo, não tem muita complexidade, não. Olha só, a gente fica com aquilo que está escrito na palavra, ok? A Bíblia diz que ele concedeu para uns, não diz que ele concedeu para homens ou para mulheres, diz que ele concedeu para uns. Então, ali está incluso homem ou mulher. Uma mulher pode ter o dom ministerial pastoral? Pode. Agora, dentro da igreja, no exercício do governo da igreja, o ideal é que seja o homem, né? Mas a mulher, ela pode ter esse dom. O que é ser pastor? Ser pastor não é um título, não é uma posição. Ser pastor é um dom para servir ao corpo. É um dom que vai apacentar, que vai cuidar de pessoas. Tem mulheres, por exemplo, que cuidam de outras mulheres. E ali a gente vê a evidência de um dom pastoral. Agora, ela não precisa necessariamente ser chamada de pastora. Ora, eu sou mestre e as pessoas não precisam me chamar de mestre. Sim. Basta me chamar pelo meu nome, né? Então, uma mulher, ela pode atuar nesse dom? Pode, sem problema nenhum, desde que, no que se refere ao governo da igreja, que seja um homem. Por quê? Porque a Bíblia fala que o homem, ele é o cabeça da mulher, não o contrário. Sim. Né? Então, quem vai exercer o governo sobre a mulher dentro da igreja é um homem. Então, o ideal é que seja um homem que tenha esse governo, que seja o anjo da igreja mesmo. Vale ressaltar que aqui a gente também respeita, né, outras doutrinas que colocam mulheres com cargo de autoridade dentro da igreja, né, como pastora mesmo. Temos exemplos, né, como a Joyce Meyer e tantas outras, e nós cremos, né, que Deus se manifesta através da vida dessas pessoas também. Outra pergunta aqui. Eu ouço muitas pessoas dizer... deixa eu ver aqui. Como é que eu posso colocar essa pergunta aqui, senhor? Ouço pessoas dizer que existem pessoas específicas que serão alcançadas através da minha vida. E se por acaso eu paralisar e não cumprir o chamado, essas pessoas deixarão de ser alcançadas? Não, elas não deixarão de ser alcançadas. Agora, uma coisa nós sabemos, Deus, ele vai requerer de nós, né, aquilo que nós deixamos de fazer, que ele nos designou para fazer.
né? Então, a gente vai prestar contas daquilo que nós fazemos ou não fazemos ou deixamos de fazer para o Senhor. Agora, Deus, ele ama ao mundo, ele ama a todos e de uma maneira ou de outra ele vai sempre levantar alguém ou de alguma forma para alcançar aquela pessoa. Amém. Muito bom. Ministério é considerado trabalho? Acho que de uma forma... Como é que eu posso colocar isso aqui? Eu entendi. Entendeu? Não, ministério não é um trabalho, não. Ministério é trabalho. Né? A gente tem essa questão de querer separar muito ministério e secular, né? Mas ministério é trabalho e muito trabalho, né? Todos aqui, acredito, fazem parte, né, de bastidores de igreja e sabe a demanda grande que tem, né? Então, quando a gente está ali disponível para servir no ministério, a gente tem muita coisa para fazer. Agora, existem aquelas pessoas que estão em tempo integral e, por isso, elas são remuneradas, e outras que são voluntárias, que estão ali por um tempo, né, nos cultos da sua igreja, no tempo que tem disponível para servir na igreja, e faz ali um trabalho voluntário. Se bem que eu não gosto muito dessa palavra, né, porque eu acho que trabalho voluntário você faz em ONG. Eu prefiro um trabalho sacerdotal, né? Porque é algo ministerial, é algo para o Senhor, não é um trabalho comum. Sabe, uma vez eu ouvi algo que eu achei muito interessante, né? Eu soube que algumas pessoas chegaram para Billy Graham, né, na época, sugerindo a ele que ele se lançasse como candidato à presidência dos Estados Unidos. Né? E a gente sabe que um presidente, né, dos Estados Unidos é um dos cargos mais elevados no mundo. E a resposta dele foi: eu não vou rebaixar o meu cargo. Né? Por quê? Porque ele tinha consciência daquilo que Deus o havia chamado para fazer. Nenhuma coisa nem outra deve ser desprezada. Nem eu, por estar no chamado trabalho secular, devo desprezar quem está no ministério, nem eu que estou no ministério devo desprezar quem está no trabalho secular. Né? Ambos são importantes para Deus, né? Se você é uma enfermeira, se você é uma faxineira, se você é uma dona de casa, se você é um dentista, enfim, não importa o que você faça no seu trabalho, se você faz tudo isso como quem faz para o Senhor, você está servindo ao Senhor também. Amém, muito bom. Professora Haline, há uma idade certa para entrar no chamado? Existe a maturidade certa, né? Não importa a idade. Quanto mais você se expor ao aprendizado da palavra, se consagrar a sua vida e se expor a uma liderança para que lhe treine, mais acelerado vai ser essa sua entrada no chamado. Professora Haline, se uma pessoa ela tem a convicção que tem o chamado, se ela não cumpre o chamado, existe alguma consequência particularmente para essa pessoa? Acredito que sim, porque Deus ele nos criou para um propósito, né? Uma coisa que nós aprendemos pela palavra é que o chamado ele é desde o ventre, né? Nós não desenvolvemos, nós não recebemos um chamado, né, em uma determinada idade ou um tempo da nossa vida, não. Antes mesmo de nós nascermos, Deus já tinha nos separado para um propósito. E quando a gente, o tempo vai passando e a gente não vai entrando, né, nesse propósito, nesse chamado, eu acredito que essa pessoa ela não vai viver a plenitude da sua vida. Ela pode até ser bem-sucedida em algumas coisas, mas ela não vai ser totalmente realizada. Por quê? Porque ela não está cumprindo, né, aquilo que Deus a criou para que ela fizesse. Amém, muito bom. Haline, sendo departamento de música na igreja, eu posso trabalhar com música no secular, digamos, em shows, restaurantes e etc.? Essa pergunta aí essa é interessante. Olha só, queridos. Como eu falei aqui, ministério é um serviço sacerdotal, né? Se a gente for para a Antiga Aliança, por exemplo, nós vamos ver que a tribo de Levi,
ela foi designada por Deus para o serviço sacerdotal na casa do Senhor, né? E quando a gente vai estudar sobre o perfil desses sacerdotes, a gente vai ver uma vida de consagração plena para Deus. Eles eram separados apenas para isso, né? A vida deles estava ali dedicada somente a isso. E é interessante porque quando o sacerdote ele ia ministrar o seu ofício no tabernáculo, ele passava por um processo de consagração. Né? O sumo sacerdote, por exemplo, antes de ele entrar e ministrar o ofício dele, ele tinha que se lavar, ele tinha uma roupa, uma indumentária para ser vestida, ele era ungido com o óleo da unção. Então, ele tinha todo um preparo, um ritual, né, para a época, que era importante para que ele ministrasse ao Senhor. Então, se a gente pega esse exemplo da antiga aliança e traz para nós hoje, claro que a gente não vai precisar passar por esses rituais, mas existem coisas espirituais que nós precisamos fazer, que é consagrar nossa vida ao Senhor. Ora, aí eu deixo a decisão, né, para você e você pensar agora. Você acredita que você tocando em um show de música secular, onde transmite tanta coisa que a gente tem visto aí, né, hoje em dia, se você acredita que ali você está vivendo uma vida de consagração para Deus, então essa decisão é sua. Amém. Pastor, o senhor já trabalhou no secular como cantor, né? Como músico. O que o senhor diria para uma pessoa que está aí nesse dilema, né? O senhor pode dizer para uma pessoa desse aí? Eu não tenho dúvida de que a música é um instrumento poderoso para as pessoas, né? Mas a gente tem que perceber o que está por trás disso. A música ela tem uma ação espiritual muito forte. E a gente deve ouvir a música que tenha a inspiração do Espírito Santo, né, do Espírito de Deus. Então eu vejo que a música secular, muita gente acha que é algo que não tem nada a ver, mas existe uma profundidade nas letras, na melodia, né, uma ação espiritual que está por trás. E basta a gente prestar atenção. Eu não vejo como um músico, por exemplo, que foi chamado, né, que tem um dom, um talento dado por Deus, ele usando esse talento num barzinho para pessoas se embriagarem, se prostituírem, no que isso glorificaria a Deus. Eu não consigo enxergar, né? Por outro lado, eu entendo que a igreja, no geral, precisa se preparar melhor para receber o músico, porque, às vezes, quando o músico chega para a igreja e ele vivia da música no mundo, ele tem uma dificuldade para sobreviver da música. E aí a gente precisa também melhorar em criar jeito e fórmula da igreja receber com esse auxílio para que a pessoa se encontre e consiga viver do chamado, né? Haline, tem aqui 2 perguntas, vou tentar sintetizar aqui. O que nos impede de ter um ministério de sucesso? Né? E o que podemos fazer para ter um ministério de sucesso? Excelente. O principal para você ter um ministério bem-sucedido é uma vida de consagração, né? Mais do que você se preparar, você estudar, tudo isso é bom e tem o seu lugar. Mas nada substitui o nosso devocional diário, nada substitui a nossa comunhão com Deus. E outra coisa, congregar. Né? Não existe ministério sem congregar. Eu e você precisamos estar congregando, nos submetendo a uma liderança, a um pastoreio, a um apacentamento, a um treinamento. Até hoje eu ainda sou treinada, até hoje eu ainda, né, recebo instruções, correções, né, porque a gente está crescendo e isso é importante, mas o principal de tudo isso que eu posso falar para você é vida de consagração. A sua vida de consagração vai trazer um fundamento, uma base sólida para que você possa crescer ministerialmente. E por mais longe que você possa chegar, né, se eu posso dizer assim, no ministério, ainda assim, você nunca deve abandonar essa vida de consagração, essa vida de oração. O ministério ele não pode ser nunca maior do que Deus na nossa vida. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante, que um homem de Deus ele ouviu do Senhor falando para ele, dizendo: eu não quero te perder para o ministério.
Então, Deus não pode nos perder para o ministério. Nós precisamos mesmo ter uma vida consagrada para Deus, ter uma vida de comunhão com Deus, e a consequência vai ser a gente servir bem no ministério e ser bem-sucedido. Amém. Estamos chegando ao fim, né? Muitas perguntas, tem ainda algumas aqui que não foram respondidas, mas vamos crer que vai haver outras oportunidades com a nossa professora aqui, né? Vamos de considerações finais, né? Professora, fala aí com o pessoal, né? Então, se despede aí deles. Muito bom estar com vocês. Espero que esse tempo que nós ficamos juntos, né, tenha esclarecido algumas coisas para você, e eu quero te incentivar em duas coisas. Primeiro, sua vida de consagração. E segundo, congregue, né? Esteja ali sendo apacentado, pastoreado, porque isso vai trazer maturidade, isso vai trazer crescimento para a tua vida. Então, pastor, né, pastor André, pastor Alessandro, muito obrigada pelo convite, por esse tempo de poder estar com vocês aqui também, hoje à noite. Maravilha, gente. E ela está dando uma aula poderosa no Rema em Pojuca. Essa matéria é aberta. Então, você que quer conhecer um pouco mais, né, sobre essa escola, sobre o Rema, quero te convidar, segundas, quartas e sextas-feiras, a partir de 19 horas, você ir lá no Rema. Esse ano você não é possível se matricular, mas você já pode dar uma olhada, ver como é que é, e ano que vem fazer o Rema. Creio que será um tempo precioso para a sua vida também, assim como foi para a nossa. Amém, muito bom. E falando sobre eventos, temos aí a conferência profética, está chegando aí, meu Deus, um tempo maior, de coisas maiores, né? E a gente vai ter que, na nossa conferência profética, dia 16 e 17 de abril, tá certo? Então se programa, aí separa a sua caravana, vai ser um tempo poderoso, né? A gente vai ter a presença ilustre do nosso pastor Fábio Andrade e a nossa ministra poderosa, nossa reverenda Cássia Andrade. Vai ser um tempo poderoso para a gente. Então, dia 16 e 17 de abril, procura aí a gente nas nossas redes sociais. Nos segue nas nossas redes sociais, Facebook, Igreja Verbo da Vida, Instagram, @Verbo Pojuca, né? Você vai estar por dentro de toda a nossa programação. Aí temos aí a foto do ganhador da semana passada, tá certo? Já está aí, Apolo? Pronto, foi o ganhador aí, foi José Roberto, tá certo? E agora a gente vai de sorteio, que rufe aí os tambores. E aí, Apolo, o nome da pessoa, do ganhador, ganhadora é Lidiane Conrado, que está nos acompanhando pelo Facebook. E você ganhou este livro poderoso, Oração Eficaz, tá certo? Então, obrigado pela participação. Procura a gente aí. Ela colocou de onde é, Lidiane Conrado? Lidiane, ela deve ser de Pojuca. Na verdade, ela já ganhou uma vez com a gente. Já ganhou. Tá certo? Então nos procura para pegar esse livro aí, tá certo? Vamos orar, vamos clamar aí pelo Senhor. Pessoas que estão nos assistindo, você que está nos assistindo, creia que o milagre do Senhor virá sobre a sua vida. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este tempo, por este momento, Pai, por ensinos preciosos, Pai, que recebemos nessa noite. Pai, oramos por pessoas que estão do outro lado, crendo também, Pai, no seu milagre, na tua boa mão vindo sobre elas. E nós oramos e declaramos cura apressadamente brotando sobre a vida dessas pessoas. Nós oramos também, Pai, por pessoas que estão esperando por milagres da sua parte, portas de emprego se abrindo. Nós declaramos um tempo novo, Pai, para o teu povo, para os teus filhos. Pai, nós oramos também, nós repreendemos todo espírito de ansiedade, todo espírito de depressão, toda síndrome, nós repreendemos e anulamos no poder que há no teu nome, Jesus Cristo. Pai, nós consagramos a mente e o coração dessas pessoas a Ti. Nós declaramos salvação chegando nas casas, aonde quer que essas pessoas estiverem, Senhor, nós declaramos salvação chegando em nome de Jesus. Obrigado pela Tua paz e o Teu amor reinando em cada lar, Pai, e o Seu nome sendo glorificado. Amém. Aleluia. Irmãos, o objetivo da gente estar aqui é que a gente possa crescer juntos, né, no conhecimento da palavra, na graça, na sabedoria de Deus. Então,
Agradecer a nossa professora por hoje, tanta sabedoria, né, tanta experiência ministerial, ela ter dividido aqui com a gente uma parte, né? E aí, se você tem mais sede disso e gostaria de estar recebendo desse ensino, quero te convidar mais uma vez, Rema, segundas, quartas e sextas, às 19 horas. Fica na graça, na paz, cresça no conhecimento da palavra e até semana que vem, em nome de Jesus.